Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Damos início ao tema de hoje, que são as dicas para se tornar competente no trabalho e útil para a sociedade. O primeiro ponto, o mestre Cal nos ensina que, primeiro, a gente tem que se estabelecer. Nós temos que sermos pessoas independentes. Esse é o primeiro passo. Buscar sempre a independência, não depender de ninguém. Você próprio, com as suas próprias pernas, ser uma pessoa independente. Ter a sua própria vida, cuidar da sua saúde, ter os seus próprios recursos financeiros, conseguir viver de acordo com as suas habilidades, com o seu trabalho, conseguir viver sem precisar da ajuda das outras pessoas. Esse é o primeiro passo, você buscar ser uma pessoa independente, você conseguir viver com as suas próprias pernas. A gente deve buscar sempre isso. É claro que para isso uma base financeira é importante, a questão de você poupar as suas economias, a questão de você tratar o dinheiro com bastante conservadorismo, você ter o hábito de separar uma parte do seu dinheiro para o futuro, não gastar tudo o que você ganha, isso é importante. Ter um trabalho também que seja seguro, um trabalho que você se sinta motivado a fazer, você se sinta útil realizando aquele trabalho, você sinta que você está usando as suas habilidades nessa profissão. E quando você começar a ser reconhecido no seu trabalho, então você começa a receber o salário, você começa a ter o reconhecimento em forma financeira. Então você deve sempre almejar desenvolver o seu trabalho buscando ser útil às outras pessoas, não ser reconhecido, não ser só uma pessoa que é reconhecida dentro da instituição. Você tem que ser útil na instituição que você trabalha. Você tem que ser útil para as pessoas a quem você presta um serviço, enfim, busque sempre ser útil. Quando você buscar ser uma pessoa útil, utilizando as suas habilidades, infalivelmente você vai ter o reconhecimento financeiro. É fundamental que você construa bons relacionamentos no local de trabalho. O local de trabalho, como foi comentado no início, pode ser o local onde você faz trabalho voluntário, pode ser a igreja, pode ser o local de trabalho especificamente, escola, empresa, em casa, consultórios, enfim. É importante buscar construir um certo nível de harmonia com as outras pessoas, tornar o trabalho algo significativo e conseguir ser útil e também competente. Esse é o primeiro passo, é você conseguir ser uma pessoa competente, ser uma pessoa útil no seu trabalho, que ajuda as outras pessoas, que tem esse espírito de servir. E existem duas bases para você conseguir ter esse nível de profissionalismo. Existem duas bases. A primeira é a educação e a segunda são as experiências. Você precisa desses dois. Primeiro, educação e segundo, de experiências. Então, primeiro ponto, educação. Como que você se educa? Existe a forma tradicional, que é mais segura, que são os estudos acadêmicos, a educação formal. Você realmente ir para a escola, você conseguir se formar em determinado ensino fundamental, médio, enfim, você ter esse estudo, essa base de estudo acadêmico. Dentro da educação você tem o estudo acadêmico e o autoestudo, o autoaprendizado, que são formas que você busca de aprender. Ler livros fora do horário da aula, assistir palestras. Então você tem essa autoeducação. A pessoa não necessariamente ela é autodidata, mas ela busca conhecimento por si própria. Na Fundação da Educação, o mestre ensina que 60% a 70% é educação acadêmica, é o seu currículo, a escola, a graduação, o curso técnico, enfim, 60% a 70%. E
30% a 40% no caso é o conhecimento que você adquire através do seu próprio estudo. Qual que é a maior vantagem, o maior benefício de você buscar aprender sozinho? É a aquisição de força mental. Força mental, lembre-se dessa palavra. Hoje você consegue aprender por filmes, por exemplo? Consegue. Você consegue aprender por palestras, por exemplo? Consegue. Mas a vantagem do livro, ou a vantagem de você ir buscar o conhecimento, é que você tem que forçar a sua mente a absorver aquele conteúdo por um certo período de tempo. Você tem que se forçar para aprender. E isso gera força mental. Por isso que, na fundação da educação, é importante o estudo acadêmico, a escola, o curso técnico, a faculdade, e o autoestudo, somado com o estudo que você busca por conta. Porque é dessa forma que você vai conseguir, conciliando os dois, você vai conseguir ser um bom profissional. Por isso que quem não estuda, quem não lê, não treina a mente, é muito distraído. E se você é muito distraído, você não consegue trabalhar. Você não entende o que as pessoas falam, você não tem foco. Então, acaba se tornando um profissional ruim. Por isso, a importância da primeira fundação, que é a educação. Segundo, são as experiências. Além de você buscar a educação formal, você tem que ter experiência de trabalho. Você tem que colocar a mão na massa. Mesmo que você erre no começo, você tem que começar. Você vai conduzindo o seu trabalho por um certo período de tempo, você vai se tornando um especialista naquele trabalho. Você vai adquirindo habilidades naquele trabalho. Por isso que a experiência é importante. A gente não deve trabalhar sem metas. Você não deve trabalhar sem objetivos. Tudo que você faz no seu trabalho, você tem que ter uma meta. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber por que eu estou fazendo esse trabalho. Para quem que eu estou fazendo esse trabalho? Quando que eu vou entregar esse trabalho? É assim que você vai adquirindo experiência no seu ramo profissional. É importante que você estude bem e consiga se tornar um especialista no trabalho que você faz. Aquelas pessoas que aprendem por experiências, elas conseguem aprender lições de outras pessoas. Essa é a grande diferença entre o estudo e a experiência. Quando você estuda, você está lendo um livro. Isso é bom, está assistindo uma aula. Agora, quando você adquire experiência, você ouve outras pessoas, outros profissionais. Você observa outros profissionais. E você se interessa pela forma como outras pessoas conduzem o trabalho. E você aprende com essas pessoas. Quem é desinteressado em outras pessoas, quem não se interessa pela forma como outra pessoa conduz o trabalho, quem não se importa com a forma como outra pessoa conduz o trabalho dela, quem não se importa com isso, não tem experiência, porque é tudo sozinho. Por isso é importante que nós consigamos desenvolver a habilidade de ouvir. Quando você ouve dentro do seu ambiente profissional, você está adquirindo experiência. Você, por exemplo, ouve uma pessoa que tem mais experiência que você. Um professor, por exemplo, ele ouve um professor que tem mais experiência que ele. Ele observa o comportamento do outro professor. Então, ele está adquirindo experiência. Isso é fundamental. Então, educação e experiência. Esses dois são importantes para você conseguir conduzir um bom trabalho. Você tem que ter o estudo formal, você tem que ler livros, tem que adquirir força mental através do estudo. E adquirir experiência pela observação, adquirir experiência pela escuta e adquirir experiência pela prática. É assim que você se torna uma pessoa competente e útil também na organização na qual você trabalha. Ambos são importantes. Eu lembro quando eu lecionava química no ensino médio, eu aprendi muito com outros professores. Eu não tinha uma bagagem teórica muito extensa, mas eu fui à sala de aula, eu vivi a sala de aula, os desafios de uma sala de aula de problemas com alunos, problemas de
didática, enfim. E eu, ao observar outros professores lecionando, aquilo me forneceu uma bagagem considerável de experiência de sala de aula. Hoje, como monge também, eu pude, quando eu estive no Japão, observei outros monges, enfim, outras pessoas, e isso me ajuda no trabalho. Então, é necessário que nós tenhamos tanto conhecimento como experiência para se tornar um bom profissional. Aprofundando um pouco mais esse assunto, falando por uma perspectiva agora mais espiritual sobre o significado do trabalho. A gente passa muito tempo no trabalho, a verdade é essa. Hoje, as pessoas passam a maior parte da vida e a maior parte do tempo do dia no trabalho. E é importante que a gente pense e reflita sobre o significado do trabalho. Inclusive, tem um livro chamado Trabalho e Amor, sugiro a leitura desse livro para quem quiser se aprofundar no tema. A gente começa alguma forma de trabalho e começa então a assumir responsabilidades e trabalhar como pessoas adultas. Então, qual é o significado do trabalho? A gente não deve esquecer a nossa responsabilidade como um ser humano e como um filho de Deus. Dentro do trabalho, a gente está exercendo a nossa função como alguém que está buscando construir uma sociedade melhor, um filho de Deus, um membro de uma sociedade. O significado do trabalho é isso, é você usar as suas habilidades para brilhar ainda mais a sua natureza divina e realmente buscar ser útil às outras pessoas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. É importante que nós também consigamos construir bons hábitos. Só que a nossa vida, ela começou antes desse mundo. O trabalho, ele está muito relacionado com o nosso plano de vida. Na Happy Science, a gente acredita no mundo espiritual e a gente sabe que, originalmente, a nossa alma, ela residia no mundo espiritual. A nossa verdadeira casa não é o plano físico. A nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. A gente está nesse plano físico agora, temporariamente, forjando e lapidando a nossa alma. A gente vive agora um momento temporário, a gente está aqui numa escola da alma sendo treinado. E antes da gente nascer no plano físico, a gente morava no mundo espiritual, a gente residia lá, que é a nossa verdadeira morada, e lá a gente faz um plano de vida. Esse plano de vida, ele envolve a escolha do país que a gente nasce, dos pais, de certa forma, o cônjuge e, então, a profissão. A profissão tá no nosso plano de vida. Então, com tudo isso pronto, a gente se prepara para nascer. Uma vez que a gente nasce, a gente esquece a vida no outro mundo, a gente esquece as nossas vidas passadas, todo mundo, então, começa igual. E, muito possivelmente, esse trabalho que você está desempenhando, ou que você tem interesse, ele tem uma relação com o seu plano de vida. Você pode dizer, Gabriel, mas o trabalho que eu faço não é o trabalho que eu sempre quis. Então, continue tendo experiências, mas nunca pare. Nunca deixe de fazer um trabalho só porque você acha que aquele não é o trabalho da sua vida. Pode ser que dentro do trabalho que você não acha que é o trabalho da sua vida, você desenvolva habilidades. Você não deve parar só porque aquele não é o trabalho que eu queria. Pode ser que agora seja necessário. Pode ser que você encontre o trabalho dos sonhos mais tarde. Mas sempre saiba que o trabalho tem uma relação espiritual. A sua alma, ela está sendo treinada, o seu caráter está sendo treinado, forjado e lapidado dentro do seu trabalho. O trabalho não é só ganhar dinheiro. Existem outros princípios por trás do ato de trabalhar. E, na verdade, nós fomos imbuídos com o desejo do trabalho. Quando Deus, o Senhor Elcantara, criou a nossa alma, Ele embutiu, Ele colocou dentro da nossa alma o desejo de trabalhar, a vontade de trabalhar, a vontade de ser útil. Isso é algo que Deus, Elcantara, forneceu, imbuiu
na nossa alma, a habilidade de criar. Quem nunca sentiu felicidade em ajudar alguém com o próprio trabalho? Quem nunca sentiu felicidade em criar algo novo no trabalho? Todo mundo sente essa felicidade. Da onde vem essa felicidade? Essa felicidade ela vem da nossa natureza divina. A gente deve sempre ter isso em mente quando estivermos trabalhando. Além disso, através do trabalho, a gente consegue desenvolver as nossas almas, dar amor às outras pessoas e contribuir para a construção da utopia no planeta Terra. Nós, da Rap Science, a gente busca a construção do reino búdico, a Terra ideal. E o seu trabalho, quando você desempenha ele de forma correta, você está contribuindo para a construção da utopia. Um cliente, por exemplo, que ele é bem atendido, ele vai ficar feliz, ele vai voltar melhor para casa, ele vai se sentir bem. Isso é uma parcela de contribuição para a utopia. Por isso, o trabalho não é só ganhar dinheiro. A remuneração pelo trabalho, ela é até uma forma de você... Porque trabalho é algo duro de fazer. Você tem que trabalhar, acordar cedo, não é fácil. Então, a remuneração faz parte disso também. Já que é tão difícil, a gente acaba sendo remunerado, mas vai muito além da remuneração. E agora, no final, algumas dicas para você tornar a sua vida mais proveitosa, você tornar a sua vida com mais significado. Primeiro é a questão da lei da causa e efeito. Lembre-se sempre da lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito significa, uma vez que tem a causa, vai ter um resultado. Se você plantar uma semente de morango, vai nascer morango. Se você plantar a semente de morango, colocar água, nutrientes, sol suficiente, vai nascer morango. A nossa vida é assim também. Se você plantar boas sementes, você terá bons frutos. Se você plantar sementes ruins, maus frutos. O que é uma semente ruim? Ira, por exemplo. Pessoa que tem muita raiva. Ela machuca outras pessoas com a raiva dela. Ela está plantando más sementes. E no futuro ela vai ter uma colheita ruim. Um exemplo, solidão. Vai acabar a vida sozinho, porque descontou a raiva em outras pessoas. Então a gente tem que saber que a todo tempo, com nossos pensamentos, palavras e ações, nós estamos plantando sementes que irão gerar frutos. E a gente tem controle, na verdade, no tipo de semente que a gente planta. Todo dia você tem que pensar qual é o tipo de semente que você está plantando. Será que as sementes que eu estou plantando hoje, qual fruto será que ela vai gerar? Se for uma semente ruim, você tem que tirar ela. Se for uma semente boa, você tem que continuar plantando. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, tudo isso são sementes. Por isso, sempre analise o seu dia com base na lei da causa e efeito. É como cuidar de uma árvore. Como você cuida dessa árvore é sua responsabilidade. Como você cuida da sua vida também é sua responsabilidade. Por isso, a responsabilidade em criar a nossa vida é de nós mesmos. Não necessariamente é o ambiente externo apenas que vai definir a nossa vida. Você tem total responsabilidade pelo que acontece com você. É como dizia Jim Rohn, você tem total responsabilidade pela forma como você reage ao que acontece. O que você recebe nem sempre é só sua responsabilidade, mas a forma como você reage ao que acontece é sua responsabilidade. As suas reações são as sementes que você está plantando. Aí é sua responsabilidade. Porque a gente não consegue também controlar todo mundo. Você não consegue controlar a economia, você não consegue controlar outras pessoas. Mas a forma como você reage a tudo isso, então, está dentro do seu controle. E por isso, sempre tenha em mente a lei da causa e efeito. Existem alguns hábitos também para você melhorar a sua vida, para você construir a sua vida. Um hábito importante é você visualizar o seu eu ideal e escrever esse eu ideal. Como que você quer ser no futuro? Quem você quer ser no futuro? Aonde você quer chegar? Em termos de vida de fé, familiar, profissional, financeira, profissional. Como que você quer ser?
Aonde você quer chegar? Visualize isso, escreva isso, esse é um excelente hábito. Se puder, deixa pregado em algum lugar que você sempre enxergue. O uso das palavras, busque palavras mais construtivas. Ao invés de você pensar, não vai dar certo, por que você não pensa, como será que eu devo fazer para conseguir? Só isso já muda. Como que eu faço para que isso dê certo? Pode ser que dê certo, pode ser que eu consiga, ou eu posso. Use esse tipo de vocabulário. A nossa verbalização tem um efeito muito forte, muito grande na nossa vida. Outro ponto é, esforce-se todo dia. Você tem que se esforçar. O Albert Einstein dizia que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Só no dicionário sucesso vem antes de trabalho. Na vida, primeiro é muito trabalho para você conseguir alguma coisa. A gente deve buscar, ao longo do dia, evitar ser muito afetado pelas emoções e trabalhar de forma mais disciplinada, de forma mais mecânica. Tem muitas pessoas que falam, eu só trabalho quando eu estou bem, eu só trabalho quando eu estou motivado. Isso é errado. É errado. O seu trabalho não pode ser dependente das suas emoções. Você tem que trabalhar independente do jeito que você está. Se está bem, se está mal, está feliz, está triste, está isso, está aquilo, tem que trabalhar. Isso é disciplina. O seu trabalho se torna mecânico. É assim que você consegue criar uma boa lei da causa e efeito e ter sucesso ao final da vida. E se lembrar sempre de Deus, ter gratidão, agradecer pela sua vida, agradecer ao Senhor Alcantari por tudo que você recebe. Então esses são alguns hábitos diários para você ter uma vida mais construtiva. Visualização do seu ideal, o uso de palavras construtivas, o esforço diário e a gratidão a Deus, ao Senhor Alcantari. Então essas são algumas dicas para você conseguir ser uma pessoa mais competente e útil para a sociedade. O trabalho, ele tem sim o elemento duro dele. Trabalhar não é algo fácil, isso não é mesmo. Mas existem muitas recompensas pelo fato da gente buscar ser útil. Não só a recompensa financeira, mas a felicidade de você ver, por exemplo, o cliente satisfeito, a felicidade de você sentir que você está melhorando, a felicidade de você conseguir ver um aluno conseguir aprender. Me lembro até hoje a felicidade que eu sentia quando os alunos aprendiam, resolviam um problema sozinhos, ou os alunos, eles conseguiam superar um trauma da matéria. Enfim, o trabalho não é dureza, sim, não é nada fácil, mas quando a gente leva o nosso trabalho a sério e enxerga o trabalho por uma ótica espiritual, a gente consegue ter uma vida muito mais feliz e útil às outras pessoas. Esse foi o tema de hoje. Então, muito obrigado, tenham todos uma ótima noite e um bom descanso.